Boa noite, que alegria! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, né, nesse 12º dia da nossa quarentena rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Que alegria, né? Estarmos juntos. Ei, Dona Margarete, boa noite. Sejam bem-vindas aí, Dona Margarete. Seu Paulinho, imagino que ele esteja aí do seu lado, né? Então, muito boa noite para vocês. Cristiane, boa noite. Meu digníssimo esposo, Gregório Ventura, já vai entrar conosco, né, nesse 12º dia em que nós vamos meditar o perfume do acolhimento. Olha a graça, gente. Madu, eu não sei o nome, aqui tá como Madu. Não sei se é Maria do Carmo, não sei, mas boa noite. Importante que você está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda a cada um de vocês que estão aqui. Cristiane sempre presente, né, Cris? Devota de Nossa Senhora Rosa Mística. Que alegria ter você aqui conosco essa noite, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente está aqui meditando, rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. E hoje já estamos no 12º dia. Não é isso, Greg? Boa noite, salve Maria para Salve todos que estão aí, Maria. não é? Salve Maria Rosa Mística, Ave Santa, Ave Pura, Ave Rosa Mística. Gente, que alegria, né? Que bênção a gente poder rezar esta quarentena. E nós estamos, né, como minha esposa falou aí, no 12º dia, gente. Vocês acreditam já? E vamos hoje meditar um perfume assim que eu amo muito e tem muito a ver com o nosso carisma, né? O carisma da nossa casa de acolhimento, que é o perfume do acolhimento, né? O quanto que nós precisamos de acolhimento, né? O quanto que é necessário acolher o outro, acolher as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, né? Então é uma alegria muito grande, né? A gente hoje meditar esse perfume tão especial, né? A gente tem que lembrar que são 13 dias meditando esses perfumes, que são as virtudes de Nossa Senhora Rosa Mística, né? E cada um deles a gente aprende muito, né? Já passamos aqui pela pureza, pela humildade, né? Pela alegria, pela Pelo obediência, perdão, pela esperança, pelo perdão, né? santidade. Santidade, tanta Maria coisa. do... Agora, Olha só, a mãe de Fabrícia. Gente, que alegria te ter aqui, Maria do Carmo. Seja muito bem-vinda. Eu sei que você já esteve em alguns outros dias anteriores que eu me lembro do seu nome, mas não sabia que você era mãe de Fá. Seja muito bem-vinda, viu? Alegria ter você conosco. grande abraço, pois é. E muito legal, gente, muito bom. Já vai aí no aviãozinho, vai convidando as pessoas, né? Do lado tem sempre um aviãozinho aí. Se você clicar nele, você pode estar convidando, né? As pessoas para participar, para estar rezando conosco, né? Neste momento de graça. Então pode ir convidando as pessoas para participar, né? Esse aviãozinho é tipo um aviãozinho que a gente fala, né? Embaixo do lado direito, né? E você vai convidando as pessoas para estar junto conosco, para rezar neste momento de muita graça. Verdade. Então, hoje, nesse 12º dia, que nós vamos meditar o perfume do acolhimento, nós vamos, então, iniciar, né? Para a gente iniciar, vamos pedir ao Senhor que venha sobre nós, né? Que nos ajude a compreender a importância dessa virtude do acolhimento, né? Que o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que ele venha nos ensinar, né? Que ele venha realmente nos conduzir, né? Conduzir as nossas mentes, os nossos corações, que ele possa tocando e convencendo a nossa alma, o nosso coração, da importância, especialmente nesse dia de hoje, do acolhimento. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E nós te pedimos, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, doce hóspede da nossa alma. Vem ficar em nós, Espírito Santo. Vem nos batizar
Vem, Espírito Santo, nós te pedimos. Nós autorizamos a tua presença sobre nós. Nós autorizamos e temos desejo, Espírito Santo, de sermos todos tomados pela tua presença. Vem, Espírito Santo, fazer morada no meu coração, na minha mente, nos meus afetos, na vida de cada um dos meus irmãos que nesse momento acompanham essa live oracional. Nós pedimos, Espírito Santo, vem caminhar conosco. Nessa noite, Espírito Santo, nós vamos meditar sobre o perfume do acolhimento, sobre a virtude do acolhimento. Por isso, nós queremos te pedir, ó doce Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem colocar em nosso coração, em nossa alma, a importância, a relevância que tem para o coração de Deus e para as nossas vidas, dessa alegria que era acolher e acolher com amor. Por isso nós nos consagramos, nós entregamos a Ti essa reflexão de hoje. Nós entregamos nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos todas as oportunidades que nós teremos a partir de hoje de viver de uma maneira concreta essa virtude do acolhimento. E nós te pedimos, já te pedimos, Espírito Santo, ensina-nos. Vem, ensina-nos, Espírito Santo. Convence o nosso coração e ensina-nos a sermos homens e mulheres acolhedores. Sermos homens e mulheres com o coração aberto para acolher aqueles que o Senhor nos enviar. Toca, Espírito Santo, nosso coração de pedra, Espírito Santo, e transforma ele num coração de carne, como Ezequiel viu aqueles ossos todos no chão. E dali, né, o Senhor mostrava que o Espírito Santo renascia, aqueles ossos iam se recompondo, que nós possamos renascer, o homem novo nasce do Espírito. Por isso diga a ele, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo no mais profundo dos meus afetos, no mais profundo daquilo que está desordenado. Me ensina a acolher as pessoas, como a palavra diz, né, como o mandamento do Senhor diz, amar o próximo como a ti mesmo, que eu possa acolher aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Como Jesus acolheu o bom ladrão, como Jesus acolheu aquela prostituta que seria apedrejada, como Jesus acolheu aqueles que eram considerados fora do reino, como ele nos ensinou a amar a todos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, porque esse é um dos maiores dons, né? Aprender a acolher, a escutar o outro, isso faz parte do amor. Perfuma sobre nós, Espírito Santo. Nós queremos hoje esta graça de sermos homens e mulheres acolhedores, assim como é o coração de Jesus. E tu podes, Espírito Santo, nos santificar, tu podes nos purificar. Por isso nós te pedimos, vai clamando a Ele, vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Abra o meu coração neste momento, Espírito Santo, para entender a palavra, entender a mensagem que Nossa Senhora inspirou neste livro, sobre o acolhimento, sobre essa virtude tão preciosa. Nós entregamos, consagramos o nosso coração hoje, no coração que nasce o acolhimento. Nós te entregamos este dia, esta meditação, deste momento a ti, Espírito Santo. Amém. 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 Olha que beleza, gente, né? Meditação do dia 12, o perfume do acolhimento. Eu vou ler aqui, viu, amor, hoje, viu? Combinado. Meditação 12, o perfume do acolhimento. Então, na página 71, tá? Para quem está com o nosso livrinho, página 71, tá? Passa aí a parte de Mateus 25, 34 a 36. Começa com o texto bíblico, tá? A meditação de hoje. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive com sede e me destes de beber. Eu fui estrangeiro e me acolhestes. Eu estive nu e me vestistes. Eu fiquei doente e me visitastes. Eu estive na prisão e me fostes ver. Então tudo começa com essa passagem bíblica, né? Olha para você ver, né? Jesus coloca aqueles que fizeram isso do lado direito, né? E os que não fizeram do lado esquerdo. E ele diz, né? Vinde benditos do meu Pai, receber em herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Então, o reino está preparado desde a criação do mundo para nós. Deus tem o céu para nós, o reino dele para nós, né?
Mas aqui diz, quem entrará nesse reino, né? Pois eu estive fome e me destes de comer. Ou seja, né, Jesus, né, é aquele que está naquele que passa fome, naquele que tem sede, naquele que é estrangeiro, que precisa ser acolhido, né, naquele que está nu, naquele que está doente, naquele que está na prisão. Olha, este é o chamado de Jesus. Então agora nós vamos ouvir o que Nossa Senhora falou, nos inspirou, né, através das suas locuções. Eu segurei e acolhi em meu colo o meu divino filho. Eu desejo acolher cada filho que o Senhor me deu na cruz. Eu sou a rosa mística e eu acolho meu filho. Quando o anjo Gabriel me comunicou que eu seria a mãe do Salvador e me contou sobre Isabel, fui apressadamente para cuidar de minha prima, grávida e em idade avançada. O perfume do acolhimento é servir o próximo, escutar, cuidar e oferecer toda a ajuda ao irmão. Quando eu apareci em Fontanelle, na Itália, expliquei que queria obras de caridade em torno daquela aparição. Ali nasceu uma fonte de água milagrosa e em torno dela nasceram obras para cuidar dos doentes. O perfume do acolhimento impulsiona o verdadeiro devoto a acolher a ovelha perdida, ainda que tenha de deixar as outras 99. Eu cuido de suas feridas e assim deve cuidar das feridas dos que sofrem. Em torno de meus devotos e de minha devoção, devem nascer obras de misericórdia. Por isso agrada muito meu filho e alegra o meu coração. O acolhimento faz a rosa branca brilhar intensamente. Pois, antes de tudo, conservai entre vós um grande amor, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Lembre-se de que meu divino Filho disse que todo aquele que acolhe qualquer um dos irmãos mais pequeninos é a ele que acolhe. E isto será para você causa de salvação eterna. Eu choro por meus filhos que sofrem. Eu sofro por aqueles que sofrem as dores no corpo. Por tantos que estão passando fome e necessidade. Os que se encontram nas prisões. E por tantos andando pelas ruas e dormindo nelas. Expostos a todos os vícios. Pelos doentes que não podem se cuidar. Eu choro lágrimas de sangue por aqueles que se afastaram de Deus e estão com suas almas em trevas, caminhando para a perdição eterna. Eu sou a rosa mística, mãe da igreja e mãe de todos, e quero acolher em meu colo maternal meus filhos. Aprenda de meu filho que ele está de braços abertos e acolhe os que precisam. Aprende do colo desta sua mãe, rosa mística, e seja colo para aqueles que precisam do seu acolhimento. Exale o perfume do acolhimento e estará recebendo em sua vida o próprio Cristo escondido nos mais pequeninos. Amém. Gente, que texto, amém, né? Que texto muito profundo, né? Eu quero dizer para você que esse texto assim, nos mostra, né, a essência daquilo que é o amor, porque quando ela fala aqui como rosa mística, eu não sei se vocês sabem, ela apareceu para a enfermeira Pierina, igual nós explicamos no livro, né? E lá, perto de Monte Chiari, na Itália, onde ela apareceu, tem uma pequena cidade, né? Como se fosse assim, de Montes Claros a Glaucilândia, talvez até menos. E chama a cidade de Fontanelle. E lá, ela pediu Pierina, né? Que lá tinha como uma espécie de uma gruta. E lá Nossa Senhora foi lá, né, apareceu para ela lá, andou lá, pisou lá. E ali ela pediu uma fonte de água milagrosa. E pediu Pierina, e a fonte está lá até hoje. Inclusive, quem for participar da trezena da Rosa Mística em julho, aqui em Montes Claros, vai ter água dessa fonte que nós mandamos buscar, gente, para entregar nessa trezena. E aí, lá muitos doentes, né, a história de muitos doentes serem curados. Lá tem os doentes entram, né, tem um poço com os doentes dentro, e tem aquele que é para beber a água, né, que é para todos beberem a água milagrosa. E ela pede em torno, né, na aparição dela, ela pede para Pierina, para em torno ali ter obras sociais, obras para cuidar dos doentes, daqueles que precisam. E eu fico olhando a igreja aqui em Montes Claros, nossa igreja Rosa Mística, né?
Tem muitas obras nesse sentido. Tem a nossa casa de acolhimento Rosa Mística, que acolhe mulheres em situação de rua, que foi ela que nos suscitou, né? A gente tem a Clínica Solidária, que cuida daqueles que não têm condição de pagar né, um médico e tudo, cuida, né? Que é uma obra maravilhosa. Tem a Casa Santa Bernadette, que cuida das pessoas em situação de câncer, né? Também tem um projeto presente de doutora Príscila, que também nasceu aqui da paróquia, tem os vicentinos. Então, quando ela fala aqui que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, o perfume do acolhimento é escutar, é cuidar do próximo, né? Ela que foi lá cuidar de Isabel. E o próximo, primeiro é o mais próximo. A gente tem que amar, cuidar e acolher aqueles que estão perto de nós, né? Da nossa casa, da nossa família. Mas somos chamados a olhar principalmente para os que sofrem, né? Porque lá está o rosto de Cristo, o Cristo crucificado, né? Aquele Cristo que está ali ainda, porque ele próprio diz isso, né? A gente viu no início aqui, né? Porque tive fome e me deste de comer, era hóspede, vocês me acolheram, né? Então é um texto maravilhoso, né, amor? Verdade. Muito profundo, né? Muito profundo e nos convoca mesmo à atitude, né? Não é um texto só de meditar, é um texto que tem que nos provocar a uma ação concreta nesse sentido, né? E para isso a gente precisa pedir realmente a Deus que nos dê a graça de um coração acolhedor, né? Nos dê a graça de olhar para os outros, especialmente para aqueles que mais sofrem, ou aqueles que porventura precisem de nós, e nosso coração tem que se mover nesse sentido, né? Ele tem que realmente ser vestido de tal maneira, assim como Nossa Senhora, quando o anjo falou para ela, olha, a sua prima Isabel, mesmo já idosa, está grávida, né? Porque para Deus nada é possível. O que Nossa Senhora pensou? Nossa, ela é idosa, grávida, deve estar precisando de ajuda. Nem pensou, nem cogitou assim, eu sou a mãe do Salvador e vou ficar aqui, né, em berço esplêndido. Não foi essa a atitude de Nossa Senhora, né? Foi simplesmente sair, levantar as pressas, subir montanhas, e a região lá realmente é bastante montanhosa, para ficar lá até o término da gestação com a Isabel, né? E Nossa Senhora não ensina para a gente isso hoje, né? Que nós precisamos ter esse coração acolhedor, esse coração que dói quando vê o outro sofrer, quando vê a necessidade do outro. Nosso coração tem que se mobilizar nesse sentido. E nosso comportamento, nossos atos, tem que ser atos concretos realmente de acolhimento, né? E essa passagem de Pedro, quando ela fala assim que antes de tudo, conservar entre vós um grande amor, pois o amor cobre a multidão de pecados. Então, assim, para além de um gesto concreto, a palavra de Deus ainda traz que as nossas obras de caridade vão cobrir uma multidão de nossos pecados. Olha que graça, que bênção. Porque nós falamos ontem, né, que nós pecamos, o justo peca em média 8 vezes ao dia, né? E eu falava para vocês, eu não sei nem quantas vezes eu peco ao dia, né? Então, essas obras de caridade, elas cobrem multidão de pecados. Claro que eu não vou fazer só para ficar livre dos meus pecados. É fazer por amor. Em tudo que fizermos, a grande questão, a importância está no tanto de amor que nós colocamos. Né? O tanto que aquilo realmente sai do nosso coração. E para isso nós temos que pedir a Deus. Porque às vezes nós não temos o hábito, não, né? Não está ali no nosso dia a dia o hábito de fazer obras de caridade. Mas esse é um pedido de Nossa Senhora. A palavra nos leva a isso. E quando a gente pega lá, quando a gente pega lá os dois principais mandamentos que Jesus mesmo revela para nós, ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E esse é um gesto concreto de amor ao próximo. E aqui, especialmente para aqueles que mais precisam. Né? Assim, aqueles que mais precisam, tem poucas pessoas que os ajudam. Imagina, a gente fala na casa de acolhimento, né, Greg, que a gente recebe aquelas que as pessoas já se cansaram delas, que ninguém mais quer. Né? Hoje elas ainda chegam com suas crianças ainda, a gente acolhe, nós temos lá mais de 10 crianças na casa de acolhimento. Então, assim, como é difícil para muitas pessoas acharem um lugar, um coração acolhedor, né? Porque normalmente nós temos uma tendência de julgar, né? De julgar, às vezes sem saber, se conhecer aquela história, conhecer os motivos, ou às vezes querer saber demais para depois ajudar. Então, assim, e para isso, para termos um coração realmente aberto, né, para que ele seja mais amoroso do que julgamental, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça. Precisamos pedir a Ele realmente
que vai tocando, vai amolecendo o nosso coração, que vai dando, que vai nos dando realmente um amor verdadeiro, né, um amor profundo, né, para que nós possamos olhar para aquelas pessoas e enxergar a face de Deus, né? Como é importante isso, né? Quantos relatos de pessoas, eu vi a doutora Filó falando isso, Nina, que é amiga nossa aqui do grupo, ela fala isso, né? Experiências verdadeiras, concretas, de pessoas que elas, né, passaram por eles ali, eram mendigos, estavam ali na rua pedindo, e elas ajudaram, e era nítido, né? As pessoas simplesmente desapareceram, assim, queriam realmente aquela ajuda para. É como se Jesus falasse para a gente: filho, eu estou aqui na figura dessa pessoa que mendiga, né, uma ajuda. Né? Então, Cristo se faz presente naqueles mais pequeninos. Né? Assim como o Gregório falou, Cristo se faz presente naqueles mais próximos a nós. Né? Talvez nós precisemos começar a aprender a acolher aqueles dentro da nossa casa mesmo. Né? Às vezes nós temos dificuldade de acolher aqueles que estão dentro do nosso próprio lar. Né? É mais fácil nós julgarmos, é mais fácil, né, apedrejarmos, como acontecia lá, né, os povos de antigamente, antes da chegada de Cristo, era assim que funcionava, né? Ah, você errou, adulterou, então joga pedra, apedreja. Né? Mas o que Jesus vai nos ensinar é: se você não tem pecado, se não tiver pecado, atira a pedra. Né? E mais do que isso, né? Mais do que não atirar a pedra, é dar a mão, né? É acolher, é amar, né? É criar ali um espaço para aquela pessoa realmente perceba o amor de Deus em você. Né? Mas para isso a gente tem que estar com o amor de Deus em nós. Né? Para isso nós temos que estarmos cheios de Deus para podermos refletir Deus. Por isso a rosa branca é tão importante, a rosa da oração é tão importante. Nós temos que estar cheios de Deus para levarmos Deus para aqueles que mais precisam e também para aqueles que estão próximos de nós. Então que nós possamos ter de fato, a partir de então, eu não sei como é que é a sua vida aí, né, seus hábitos de acolhimento, mas eu espero mesmo que o Espírito Santo te incomode, me incomode, né? Nos incomode profundamente. Cada pessoa realmente que o Senhor for colocando na nossa vida, que ele realmente nos incomode a estendermos os nossos corações, nas nossas orações, nossos braços na direção de ajudá-los. Né? Eu sei aqui de muitos de vocês que são pessoas extremamente caridosas e que eu admiro assim profundamente. Né? Tem uma pessoa aqui especial que assim eu falo assim, eu tenho uma admiração, né? Não vou citar porque a caridade não precisa ser dita, né? Mas assim, como é bonito ver corações abertos ao amor, né? Abertos ao amor, a doar, assim, né? A sair de si mesmo em direção ao outro, né? E aqui Nossa Senhora vendo falando, né? Que isso agrada muito meu filho e alegra meu coração. Então, que nós possamos realmente continuar agradando o coração de Deus, alegrar o coração de Nossa Senhora, né? E que para isso nós possamos contar com a presença do Espírito Santo para nos encher, para nos ensinar, né, o verdadeiro acolhimento, nos dar a graça do verdadeiro acolhimento. Amém. Amém. Então, que a gente possa preparar o nosso coração e pedir ao Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora, esta graça para a nossa vida. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer, te bendizer, porque o Senhor está presente, Senhor, na nossa vida, o Senhor está presente na Eucaristia, o Senhor está presente na palavra, mas o Senhor também está presente no nosso irmão, principalmente aqueles que mais sofrem, Senhor. E nós queremos te pedir esta graça, concede-nos um coração, Jesus, um coração amoroso, um coração obediente, um coração que possa te reconhecer naqueles que precisam, um coração que possa ser caridoso. Dai-nos, Senhor, este coração que possa amar profundamente, né, que possa contribuir, colaborar, que possa enxergar naqueles que precisam, que a gente possa ter compaixão. O quanto que muitas vezes a insensibilidade, a falta de compaixão, hoje nós sabemos, e às vezes nós também carregamos isso, e nós te pedimos hoje, Senhor, dai-nos a graça deste perfume do acolhimento, que nós com a nossa vida, com o nosso exemplo, né, de uma maneira silenciosa, nós possamos ser testemunhas do teu amor, amando
amando Jesus a ti naquele que mais precisa, como tu amastes o bom ladrão, como tu amastes a pecadora perdoada, como tu amastes aqueles leprosos, que nós possamos ter sensibilidade com os doentes, que a gente possa também rezar por eles, possamos ter sensibilidade por aqueles que estão presos, por aqueles que estão na rua, por aqueles que estão no frio, né, que virá agora neste inverno. Também, Senhor, por aqueles que estão passando fome, necessidade, né, que nós possamos ter sensibilidade, Senhor, por aqueles também que não te conhecem, aqueles às vezes que estão com o coração doendo e precisam de cura interior, que nós possamos ter essa sensibilidade. Concede-nos, Senhor, concede-nos este amor, esta compaixão do teu coração, Jesus. Nós queremos agora adentrar o teu coração. Nós queremos agora ter os mesmos sentimentos que o vosso coração tem, a mesma bondade, a mesma misericórdia. Sim, Senhor, concede-nos esta graça do acolhimento. Pai amado, Pai amado, de coração misericordioso, nós nos colocamos em tua presença, Pai. Em tua presença, Senhor, e pedimos, Pai, clamamos, Senhor. Eu clamo, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Deus, que está nesse momento de oração, Senhor, para seus familiares, Senhor Jesus. Eu te peço por cada um deles, Pai, que dê-nos a graça, Senhor, de um coração misericordioso, Deus. Eu louvo, Senhor, e agradeço. Eu louvo, Senhor, e agradeço por tantas obras de caridade feitas por tantos de teus filhos. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, Deus, que nesta noite vai convencendo os nossos corações, vai colocando em nossos corações, Pai, um amor profundo, Senhor, por aqueles, especialmente por aqueles que mais precisam. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Oh, Pai, dai-nos um coração igual ao teu, Pai. Oh, Mãe amada, intercede, Pai. Nós queremos ser obedientes à tua palavra, que diz que onde tiver uma devoção vossa, que ali tenha obras de misericórdia. Nós, Mãe, como devotos de Rosa Mística, nós queremos, Mãe, que em torno de nós tenham obras de misericórdia. E mais do que isso, Mãe, ter um coração misericordioso, Mãe. Por isso eu te peço, Mãe. Nós te pedimos, Mãe. Eu te peço por cada um desses que estão agora rezando conosco. Eu te peço por minha família, Mãe. Dá-nos, Mãe, pede para Jesus a graça de termos um coração misericordioso, como seu filho Jesus. Obrigado, Senhor, por esse perfume do alimento. Obrigado, mãezinha. Amém. Então agora vamos para a página 37, né? E vamos rezar a oração para todos os dias, né? Essa oração lindíssima que Nossa Senhora nos inspirou, né? Que ela pode ser feita diante da cruz, de joelhos, mas pode ser feita também você imaginando a cruz diante de ti, porque neste momento que nós imaginamos nesta oração final é a presença da Virgem Maria diante da cruz, chorando com Jesus por tantos males do mundo, né? Por tantos que estão sofrendo, tantas almas que estão sendo perdidas, e Nossa Senhora de fato, né? Chorando ali, né? Diante da cruz do Senhor, e nós junto com ela, né? Junto com ela diante da cruz ali, né? Então vamos lá. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu Filho, estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Chora as lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador, e as leis de Deus não são mais levadas em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me, por tua intercessão, a graça. Que você possa ir apresentar para a Mãezinha do Céu agora, para Nossa Senhora Rosa Mística, aquela graça que você deseja que ela peça a seu Filho Jesus. E nós queremos também colocar, pela intenção da festa de Nossa Senhora Rosa Mística desse ano, da qual a Casa de Acolhimento é festeira, que Jesus possa já ir
derramando toda bênção, graça, cura e libertação, desde agora, provocando a unidade e o amor em nossa paróquia, em toda a nossa comunidade. Rosa mística, quero chorar contigo. Ensina-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje quero chorar por meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha mãe Rosa mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Sim. Então nós vamos, nesse momento, rezar o Pai Nosso, 3 Ave Marias e o Glória ao Pai, para finalizarmos nossa meditação de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que bênção, né? E, gente, amanhã, né, amor, a gente vai para o último dia da Rosa Branca, que é o perfume da perseverança. Pensa num perfume, né? Perseverança. E aí eu já quero deixar uma tarefa para vocês, né? Porque olha que é a tarefa de amanhã, gente. Por isso que chama perseverança, né? Rezar o rosário fazendo a experiência de perseverança na oração. Rezar o rosário, os 4 terços, né? É um convite para você fazer. Talvez você não dê conta, não tem problema, você reza 2 terços, 3 terços, o que você der conta, né? Quem conseguir rezar o rosário, ótimo. Você não precisa parar para rezar também. Você pode ir rezando durante o dia, né? Tem possibilidade ali, reza um terço, aí vai rezando durante o dia, né? Para que você viva a experiência de rezar o rosário pelo mundo, né? Pela paz no mundo, por tantas situações, pela sua família, né? Pedindo esta graça desses perfumes, esses 13 perfumes, fazer esse resumo dos 13 perfumes, que eles possam exalar sobre sua vida, principalmente o da perseverança, né? Então, façam esse esforço amanhã. Se não der conta, entrega um terço bem rezado, né? Nossa Senhora também aceita, tá? Um terço bem rezado, tá? Então, assim, esse é o nosso desafio de amanhã, né? Então, durante o dia você vai rezando, né? Para que à noite você cumpra ali o desafio. Ou caso você não consiga, de repente você quer rezar sábado e domingo, reza 2 amanhã, 2 domingo, tá ótimo, né? O importante é a intenção do seu coração, o desejo de você buscar essa perseverança na oração e meditar, né? Porque o rosário é meditação da história da nossa salvação, do Novo Testamento, desde a anunciação do anjo até a coroação de Nossa Senhora. Amém, gente? Amém. Boa noite para vocês, um bom descanso. Quer dizer, então, que amanhã nós vamos encher Nossa Senhora com um buquê de rosas. Cada Ave Maria é uma rosa, então ela vai estar com um buquê de rosas que nós vamos oferecer. Olha que lindo! E amanhã, né, sábado, que é o dia assim, consagrado à Nossa Senhora. Olha que graça, né? Que graça essa providência, não é nem coincidência, essa providência, né? Então que nós possamos realmente entregar muitos lindos botões para Nossa Senhora amanhã, que vocês tenham uma noite abençoada e amanhã, às 20 horas, nos encontramos novamente para nós finalizarmos o 13º dia ali
da primeira parte, né, que é o perfume da oração, e a partir de domingo nós vamos começar a segunda parte do livro ali, falando sobre a rosa vermelha. Então, Segura, porque vem coisa por aí. Rosa vermelha, segura. Vamos, vamos que vamos. fiquem com Deus, bom descanso.